que a graça, que a paz, que o amor de Cristo esteja entre nós. É muito bom estarmos na casa do Senhor nesse dia duplamente especial. Hoje é o dia do Senhor e nos alegramos quando estamos na casa do Senhor. E hoje é o dia em que comemoramos a alegria das nossas mães, não é? De termos mães, pelas nossas mães, algumas já descansam no Senhor. É um dia muito importante, é um dia alegre. E nós agradecemos muito a Deus pelas mamães que Deus concede, aquelas que realmente amam seus filhos, aquelas que guiam seus filhos, aquelas que ensinam seus filhos, aquelas que se preocupam com a vida espiritual dos seus filhos, viu? Eu quero perguntar, por favor, as mães que aqui estão, por favor, fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por vocês, viu? Senhor nosso Deus Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor Deus, pelas mamães que aqui estão, pelas mamães da tua igreja, pelas mamães cristãs, que se preocupam com a vida espiritual dos seus filhos. Mãe não é aquela, Senhor Deus, apenas que gerou. Mãe é aquela que se preocupa com o seu filho, ensina o seu filho, caminha com o seu filho e principalmente se preocupa com a vida espiritual dos seus filhos, Senhor. E nós te agradecemos, em especial por essas que aqui estão, que elas continuem sendo abençoadas, que os seus filhos os amem, que eles honrem as suas mães, para a glória e para a honra do teu santo nome. É o que pedimos, é o que te agradecemos, é em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe as irmãs, podem sentar. Eliane, nós temos uma foto da sua neta, eu passei, eu não sei se está aí, se estiver pode colocar. A Ana, não é? Ana que nasceu? Olha a Ana, essa é a Ana, ó. É a cara da vovó, não é? É a cara da vovó. Filha de Annelise, nosso irmão Diácono Carlos, estão lá no sul, né, no Rio Grande do Sul. Você ainda não teve a oportunidade de estar com a Ana. Oramos para que em breve você esteja e leve um grande abraço, com muita alegria. É a cara da vovó. Eu não sei se dessa ou a outra, mas é a cara da vovó, viu? Que Deus abençoe. Amados, queridos irmãos, há um texto, eu gostaria de trazer duas palavras. A primeira para as mães, eu gostaria de ler Isaías 49:15. Isaías 49:15. Olha que texto lindo, amados, queridos irmãos, nos falando sobre o amor de Deus. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Será que é possível uma mãe amamentando um filho não se preocupar, ou ver o filho caminhando por caminhos errados e não se preocupar, não se interessar? E o texto continua dizendo: mas ainda que esta viesse a se esquecer do seu filho, Deus, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Dizendo que o amor de Deus por nós é muito mais profundo, consistente, fiel, mesmo do que o amor de uma mãe. E nós olhamos na nossa sociedade e nos espantamos em vermos mães que abandonam seus filhos, em vermos crianças largadas no mundo, adolescentes largados no mundo. Eu vejo muito isso, principalmente nos adolescentes. Eles se aborrecem com o amor, com o carinho e com a preocupação das suas mães, que é necessário. Ah, se minha mãe não tivesse muitas vezes me colocado de castigo. Ah, se a minha mãe muitas vezes não tivesse me dado umas boas palmadas. Ah, se a minha mãe não tivesse, quando eu tinha 4, 5 anos, colocado pimenta na minha boca, me ensinando a ter controle com as palavras que eu uso e principalmente com ela. Agradeço muito a Deus pela minha mãe, por ter sido uma mãe severa, uma mãe preocupada. Eu lembro certa vez nós estávamos em férias, adolescentes, na ilha de Paquetá. Andávamos com um grupo, naquela época não havia problemas de drogas, criminalidade. E estávamos passeando de bicicleta, ouvimos algumas coisas, contamos para a nossa mãe. E a minha mãe, vovó Elma, disse assim: eu não quero você andando com esse menino mais. Esse menino não é um bom exemplo para você. E no dia seguinte, nós estávamos na casa desse colega, vizinho, brincando.
jogando cartas, conversando. Eu ouvi o toque da campainha, a mãe dele foi abrir e eu ouvi a voz da minha mãe. Os meus filhos estão aí dentro? Ah, irmãos. Estava eu e o meu irmão mais velho, Antônio. E ela disse assim, de uma forma muito dura: não quero os meus filhos andando com o seu filho. O seu filho não é um bom exemplo. Bote os meus filhos para fora. E eu fiquei envergonhado, presbítero Jeremias. Mas quando eu vi a minha mãe com uma correia na porta, eu fiquei apavorado. E agradeço muito a Deus por essa mãe que corria atrás, que brigava, que olhava, que se envolvia. Amados, eu fico pensando em Maria, vendo o seu filho Jesus sendo levado para ser crucificado. Aquele que ela sabia que era obra do Espírito Santo, mas aquele que nascera do seu ventre, aquele que fora amamentado por ela, aquele que demonstrara o conhecimento profundo da palavra e ser o próprio Deus, que ela sabia. E ela vê aquele seu filho com 33 anos, sendo massacrado pelos soldados, chicoteado, esmurrado, cuspiram nele. E o levaram para uma terrível morte, morte de cruz, preso, com mãos e pés ensanguentado, as costas arrebentadas, chibatadas. Eu fico pensando, em Maria, todos abandonaram Jesus, mas Maria não. Há um texto muito bonito, está no seu versículo, está aqui em João 19, entre os 25 e 27, diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Todos abandonaram Jesus. Eles estavam com medo de serem presos, serem crucificados, serem mortos pelos sacerdotes. Mas as mulheres acompanharam Jesus. E Maria, a mãe de Jesus, estava ali. Aqui está no versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Eu imagino a dor, o sofrimento, a tristeza em ver seu filho preso naquela cruz. Eu imagino o quanto ela chorou, o quanto ela orou, mas o quanto Deus confortou o seu coração. Porque ela sabia que Jesus era projeto de Deus. Ela sabia que Jesus era o próprio Deus. Amados queridos irmãos, mas mesmo que Maria tivesse abandonado seu filho, não tivesse coragem de seguir a crucificação, Deus jamais esquece. Deus jamais esquece. Vamos repetir. Deus jamais esquece. Mais uma vez. Deus jamais esquece. Ele não nos abandona. É o que o texto da palavra de Deus em Isaías fala. Pode a mãe que amamenta esquecer até desse filho, mas Deus jamais esquece de nós. Então eu agradeço a Deus por esse sentimento maravilhoso que Deus colocou nessas mulheres para serem mães, guardarem, protegerem, abrirem mão de muito do tempo de suas vidas para criarem aqueles filhos, cuidarem daqueles filhos, muitas noites mal dormidas, muitos dias de preocupação, muitas coisas são deixadas de fazer em benefício dos filhos. Que Deus abençoe, que Deus guarde e que nós nos lembremos. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia, palavras de Deus, eu todavia jamais me esquecerei de ti, porque nós somos filhos de Deus, adotados por Deus, filhos do coração, e Deus promete que não esquece, não esquece. Há momentos em nossas vidas tão difíceis, que nós até temos um sentimento errado, humano,
de que Deus se esqueceu de nós. Não, ele não esquece. A promessa, ele não esquece. E a mão dele continua estendida sobre as nossas vidas. E vivemos para a glória e para a honra do seu santo nome. Agora eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos a palavra de Deus em Atos capítulo 1, 40. Perdão, amados queridos. Marcos 1. Não sei onde eu estava. A 1h da manhã, quando escrevi Atos ali. Marcos 1. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, toda noite eu e o reverendo Rafael temos estudado o Evangelho de Marcos. Perícope a perícope, trecho a trecho. Com os irmãos, é um texto longo e nós continuaremos assim. Marcos 1, 40 a 45. Encontramos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que é eficaz, pela liberdade que temos em podermos lê-la e nela meditar. Pedimos a iluminação do texto santo para o compreendermos. Pedimos que o Senhor fale conosco através do pregador e o que vier de ti, Senhor, que retenhamos. O que não vier, deixemos de lado, Senhor, mas fala conosco. É o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados queridos irmãos, olhem o texto. Diz assim. Aproximou-se dele, sabe quem é dele? Jesus. Aproximou-se de Jesus um homem leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, ou seja, vendo a dor, vendo o sofrimento daquele homem, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Tão rápido, tão direto, tão firme. Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e o homem ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo esse homem saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. É um texto simples, é um texto pequeno, é um texto de fácil compreensão. E é bom que sempre que queiramos ler a Bíblia toda, comecemos pelos evangelhos. E principalmente aqueles que pouco conhecem a Bíblia, que comecem pelos evangelhos. Às vezes a pessoa pega a Bíblia e começa a ler em Gênesis. Não, vai para os evangelhos. Leia os evangelhos. Eles fazem muitas referências ao Antigo Testamento. Algumas pessoas que mal têm o costume de ler a Bíblia dizem: eu quero ler Apocalipse. Coitado, não é? Vai ter um sono profundo em muitos momentos do dia, e a dificuldade de compreender esse texto de Apocalipse, as revelações, que tem previsões que já aconteceram, outras estão acontecendo, algumas acontecerão, e é um livro cheio de figuras, porque na época havia uma perseguição dos cristãos, e eles não podiam ser muito diretos no que falavam e se expondo, ok? Então, amados queridos irmãos, para entendermos o texto, primeiro ponto, temos que entender o que era lepra. O que é lepra? O que é lepra, pastor, hoje? Lepra é uma doença terrível que atinge inicialmente a superfície da pele. E a pessoa que tem lepra e não consegue tratar, ela vai perdendo todos os terminais do corpo, as pontas dos dedos, a ponta do nariz, as orelhas. Fica uma figura totalmente deformada. E com o progresso da doença, anos, essa doença ela se interioriza.
e começa a destruir os órgãos internos da pessoa e mata a pessoa. É uma doença que mata, mas é uma doença que hoje, 2000 anos depois desse texto, tem cura. Eu me lembro que certa vez, eu ainda era estudante, fui com um professor levar a Santa Ceia num hospital que tinha, não sei se ainda tem, acho que na Praça Seca ali, que é específico para lepra. E 10 pacientes ali participaram daquele culto e da ceia. É terrível, irmãos. E mais terrível ainda, nós não podemos participar da ceia com eles. Mesmo estando numa situação da doença que não é transmitida, não é bom que haja essa interação. Então estávamos ali pregando, mas não apertávamos as suas mãos, nem participávamos da ceia, mas servíamos a ceia. Agora, amados queridos irmãos, na época de Jesus, não havia cura. Não havia cura. A pessoa atingida por lepra, o que acontecia? Ela tendo alguma mancha no corpo, uma insensibilidade no corpo, porque a lepra tira a sensibilidade, e normalmente a pessoa quando sabe que tem lepra, é porque queimou ou machucou alguma parte do corpo e não sentiu dor nenhuma. A pessoa tinha que ir, o judeu tinha que ir até o sacerdote. Os sacerdotes lá no templo, eles eram preparados para identificar essas manchas. E constatado lepra, ele era expulso da sua casa, expulso da cidade, viveria ao relento. Em algumas localidades, eles tinham que colocar um sino no pescoço, para que quando estivessem andando e se locomovendo, como esses animais hoje, não é? Fazendo aquele barulho do sino, os judeus que estivessem passando próximo diriam assim: há um leproso por aqui. A comida era deixada ao relento por suas famílias. E eles eram proibidos pela lei do Antigo Testamento, a se aproximarem de qualquer pessoa sã. Eles poderiam ser mortos se eles se aproximassem de alguém que não tinha lepra. Por quê? Pelo perigo da transmissão dessa doença. Os irmãos entenderam? Quem entendeu que é lepra, diga comigo amém. Bom, mas a lepra na Bíblia é muito mais profundo. A lepra na Bíblia significa pecado. Um judeu, no Antigo Testamento, ou mesmo na época de Jesus, tomado por lepra, era visto como um terrível pecador, sendo punido diretamente por Deus, com uma doença que não tem cura. Ou seja, a lepra é o pecado. É visto como um pecado que toma conta do homem e o leva à desgraça, à destruição. Começa bem pequenininho, cresce e destrói. Então, quando o judeu via um leproso, o chamava de sujo, imundo, pecador, punido por Deus. Os irmãos entenderam? Quem entendeu, diga comigo amém. Agora estamos quase preparados para interpretar o texto. Reparem, ao olharmos o contexto anterior, que o reverendo Rafael estudou aqui no domingo passado, diz assim, olhem que interessante, Marcos 1,35. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu Jesus, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim. Então Jesus foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Pastor, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Jesus teve um dia impressionante, um sábado. Ele estava na sinagoga e aparece um endemoniado em Cafarnaum. E ele expulsa aquele demônio. Ele vai almoçar na casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente, está com uma febre altíssima. E ele cura a sogra de Pedro.
E aí essa informação gera em todas as pessoas ao redor, começam a trazer os seus vizinhos, os seus parentes, para serem curados. Ele vai curando. E a informação roda e uma multidão de pessoas caminha com Jesus, para serem curados. E aí Jesus, dormindo, diz, levanta, vai orar no monte. Os discípulos, ao procurar, ele diz assim: eu não vim para curar, eu vim para pregar o evangelho, eu vim para falar de salvação. Vamos sair daqui, porque aqui o povo quer cura, o povo só quer milagres. E Jesus sai. Então, se Jesus não queria curar, ou não queria essa fama tão grande, imensa que estava acontecendo, por que é que esse texto está inserido aqui? Amados queridos irmãos, todos os milagres de Jesus são didáticos. Todos os milagres citados de Jesus, eles nos ensinam. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que Ele tem poder para curar. O que Jesus está ensinando aqui? Que somente Deus poderia curar um leproso. Ele está dizendo aqui que Ele é Deus. Ele tem poder como Deus. Ele pode curar. Ele curou. Porque somente Cristo Jesus pode nos lavar do pecado que nos afasta de Deus, que nos leva à morte eterna. Ele está se mostrando aqui como o próprio Deus e aquele que tem capacidade para nos libertar do pecado, porque o judeu olhava para esse leproso e é um pecador, é um imundo. Jesus o lavou, Jesus o curou, Jesus o transformou. Ah, pastor, isso sim. O Evangelho de Marcos está dizendo isso, principalmente aos gentios. Jesus é o próprio Deus. E Ele veio para salvar. Ele veio para limpar o homem do pecado, da sujeira do pecado. Ele dá uma nova vida. Então esse milagre, como todos os demais citados, são didáticos. Deus está nos ensinando alguma coisa muito especial. Os irmãos entenderam? Quem entendeu, diga amém. Agora vamos olhar o texto. Estou pronto. Já sei o que é lepra. Já sei como o leproso era visto. Entendi que somente Deus podia curar. O rei Jorão, ele recebe uma carta do rei da Síria, dizendo que o seu comandante Naamã estava com lepra e ia morrer. E quando o rei Jorão, rei de Israel, Império do Norte, recebe essa carta, ele se apavora, ele chora, rasga as roupas e diz: quem sou eu para curar alguém doente? Somente Deus pode curar. E olha Jesus curando, e curando de lepra. E mais ainda, amados queridos irmãos, no Antigo Testamento, nós vamos ver a lepra como uma punição de Deus. Querem ver? Mantenham suas Bíblias abertas. Números capítulo 12. Miriam, o povo no deserto, caminhando para a terra prometida. O povo que era comandado por Moisés, levantado por Deus. E aí Miriam e o seu irmão Arão têm inveja de Moisés. Aí, a inveja. E aí o que acontece? Olha que interessante. Números 12, 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram. Ele casou com uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, não era judia. E agora, Miriam e Arão, dois irmãos de Moisés, estão questionando essa ação. E continuam dizendo: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Eles estão questionando: por que todo esse povo só segue Moisés? Por que esse povo não nos ouve? Moisés casou com uma mulher que nem judia é. Olha o que Deus vai fazer. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, os três irmãos: vós três, saí à tenda da congregação, saí da igreja. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse o Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta,
eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca, falo com ele, claramente, e não por enigmas. Pois se ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam, irmã de Moisés, achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Olha o castigo de Deus. Castigo de Deus por um pecado. E Moisés pede a Deus a cura, mas obedecendo a lei do Antigo Testamento, ela é expulsa 7 dias fora do acampamento. Depois de 7 dias ela está curada e pode voltar. Punição de Deus. Querem ver mais? Gease, servo de Eliseu, em 2 Reis 5, 20. 2 Reis 5, 20. Um texto muito interessante. Naamã, como eu falei, um comandante dos exércitos da Síria, tem lepra. Homem rico, homem poderoso, mas vai morrer, não tem cura. E aí uma jovem que trabalha escrava na sua casa, judia, se ele estivesse na terra do meu povo, do meu Deus, o profeta curaria. E aí Naamã vê uma alternativa. Pede ao rei da Síria uma carta, para que possa se apresentar ao rei de Israel. Quando chega lá, o rei de Israel rasga a roupa, entristece e diz assim: a Síria quer guerra comigo, como é que eu posso curar esse homem? Mas aí Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no rio. 7 vezes no rio, para que ele possa ser curado, no Rio Jordão. E Naamã, quando olha aquele rio, diz: esse rio é feio, é pequeno, lá na Síria tem rios mais bonitos, eu vou embora. E os seus oficiais: Senhor, se fosse algo tão difícil, o Senhor faria? Mergulha. E aí ele mergulha, ele vai mergulhando no rio, ele vai mergulhando no rio, 7 vezes. E na 7ª vez, quando ele levanta, a sua doença foi curada. Deus curou. Repita comigo: Deus curou. Deus curou. Aí ele fala assim: olha, eu quero dar um presente para você, Eliseu, eu estou curado. Eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe roupas. Diz: Senhor, eu não quero nada. Aí Eliseu: então deixa eu levar essa terra aqui para botar lá, para eu poder adorar esse Deus daqui que me curou. Ele vai embora. E aí o servo de Eliseu, Gease, vê a oportunidade de ganhar dinheiro. Vai atrás de Naamã, curado, que voltava para casa, e fala assim: olha o que ele vai falar. Versículo 20. Gease, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Gease em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos. Ele cria uma mentira, ele recebe ouro, ele recebe prata, ele volta para casa. E Eliseu diz assim: eu vi você. Olha o versículo 26. Porém, Eliseu lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Ele está sendo chamado a atenção, porque Eliseu disse para não pegar nada, e ele foi atrás para pegar para ele. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Repare, punição de Deus. Só Deus pode curar. E Deus pune. E mais um texto muito interessante é do rei Uzias. Está em 2 Crônica 26. Segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 26. O reinado de Uzias. Uzias foi um rei maravilhoso.
um rei maravilhoso, não é? Ele tomou todo o povo de Judá, reino do sul, voltou à adoração ao Senhor, construiu casas, palácios, preparou o exército, lutou, destruiu os filisteus. Aqui no versículo 13 do capítulo 26, segundo Crônica, diz assim: debaixo das suas ordens, do rei Uzias, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com um grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Se vocês lerem aqui, vai ver como ele era poderoso. E aí esse homem que confiou em Deus, esse homem que foi abençoado por Deus, esse rei, ele se envaidece. E ele começa a se achar mais. E olha em versículo 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Só quem podia fazer isso era um sacerdote. Ele resolveu fazer. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra o sacerdote, a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do Senhor. E ele nunca mais foi curado e morreu de lepra. Estão entendendo, irmãos, como a lepra era vista pelos judeus? Como Deus punindo nesses casos. Agora nós vamos para o texto. Vamos lá para o texto, definitivamente, pastor. Marcos capítulo 1. Já entendemos, é didático. Imaginem um leproso. De repente, há 2 anos atrás, esse homem viu seu corpo tomado de manchas. Vai até o sacerdote. O sacerdote o expulsa de casa. O expulsa da cidade. Ele não pode mais se aproximar de ninguém, talvez até com um sino no pescoço. E aí ele sabe que Jesus está realizando curas. Ele se aproxima de Jesus com fé. Ele se aproxima de Jesus com convicção. Jesus tem poder. Deus está curando. E o texto diz que ele vai adorar. Os textos correlatos dizem que ele adorou. Ele se prostrou no chão, adorou Jesus. E olhem que lindo que ele falou: se quiseres, podes purificar-me. Ele não tomou posse, ele não conquistou, ele não tirou a força. Ele falou: tu tens poder. Se quiseres, tu pode. Tente imaginar isso. Esse homem sujo, imundo, sem partes do corpo, expulso de casa, ajoelhado perante Jesus, com o rosto prostrado no chão e dizendo assim: se quiseres, tu podes. E o texto diz que Jesus ficou profundamente compadecido. Jesus teve pena desse homem. E aí o texto continua: estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Olha como foi rápido Jesus, como foi imediato, como foi direto. Eu quero, fica limpo. E olha que interessante, Jesus quebrou os paradigmas. Nunca um homem tocava num leproso. E Jesus tocou nele. E depois o curou. Esse homem que já não era tocado, provavelmente por muitos anos, pela esposa, pelos filhos, pela mãe, pelos amigos, por ninguém, ele recebeu o toque de amor de Jesus. E o curou. Ele merecia ser curado? Não. Ele conquistou essa cura? Não. Ele sentiu no seu coração que Jesus poderia curá-lo. Pediu. Recebeu a cura. E agora Jesus diz assim: vá ao sacerdote, porque Deus tem poder para curar.
mas somente o sacerdote tinha a capacidade de levá-lo de volta para casa. Vai ao sacerdote, mostra que você está curado. Ele foi. Paga todos os sacrifícios exigidos lá no Antigo Testamento, o livro de Levítico. Ele fez. Mas Jesus disse algo muito interessante para ele. Disse assim, versículo 44. Não digas nada a ninguém. Não digas nada a ninguém. E o que acontece? Versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Ele não conseguiu reter no seu coração a informação de que ele foi curado, que ele era uma nova pessoa, que ele nasceu de novo. Eu lembro de um professor que eu tive no seminário do Novo Testamento, que ele fez essa pergunta: qual foi a única ordem de Jesus que não foi cumprida? E ele falou esse texto. E ele dizia assim: é impossível um convertido, alguém que nasceu de novo, não falar, não propalar que Jesus o transformou. Ele sabia, aí Jesus, aonde ia, dezenas, centenas, milhares de pessoas corriam atrás, como ainda hoje fazem. E muitos falsos pastores querem fazer cura, se intitulando como o próprio Jesus ou o próprio Deus com poder, atraindo pessoas que são enganadas e perdem tudo. Amados queridos irmãos, o leproso era considerado um morto-vivo. Ele estava separado da comunidade, separado da família, não podia frequentar a sinagoga, era considerado um homem imundo, sujo. A lepra insensibiliza a pessoa, atinge as células nervosas, deixa o doente insensível. É interessante, se você pegar um sapo, uma rã, colocar dentro d'água gelada, ela está viva. Se você colocar no fogo, a água vai esquentando e ela morre. Ela não sai, ela não pula fora. O pecado é assim, amados queridos irmãos. Ele, quando entra na nossa vida, nós nos acostumamos com ele, vivemos com ele. E vamos morrer se não nos arrependermos e nos dobrarmos nossos joelhos aos pés do Senhor Jesus. A lepra contamina. Uma maçã podre num cesto apodrece todas as outras. A lepra mata vagarosamente. E a palavra de Deus fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Só Deus pode curar um leproso. Só Deus pode tirar de nós o pecado original que nos afastou dele. Só Deus pode nos transformar em inimigos dele, porque não podemos estar com ele, porque carregamos o pecado original, porque fomos expulsos da presença dele com Adão e Eva. Só Deus pode reverter isso com Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Agora olha o comportamento do leproso. Que interessante, né? Ele mostrou determinação. Alguma coisa no seu coração disse: ele pode. Repita comigo: ele pode. Ele pode. Determinação. Largou as cavernas onde vivia escondido e veio em direção a Jesus. Prostrou-se a seus pés. Como Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O leproso demonstrou humildade, se ajoelhou. O leproso prostrou seu rosto em terra, Lucas 5:12. O leproso adorou o Senhor, Mateus 8:12, a mesma narrativa do texto. O leproso demonstrou que tinha necessidade, não apenas da cura, mas de adorar a Deus. Demonstrou fé. Se quiseres, tu podes purificar. Tu podes, depende da tua vontade. Demonstrou submissão, não exigiu, não suplicou, não tomou posse. Ele esperou a resposta. E assim é a nossa salvação, irmãos. Quando Jesus toca no nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração, e nós entendemos e compreendemos que estamos caminhando para a morte, para a destruição lenta, porque estamos vivendo no pecado, nós entendemos que Jesus pode, e só Jesus pode nos curar. E nós clamamos: Senhor, tem misericórdia.
Senhor, salva a minha vida. Como Pedro, que estava afundando no mar da Galileia, e gritou: Senhor, salva-me. Esse leproso, irmãos, éramos nós. Antes de recebermos o toque de Deus em nossos corações, recebermos a purificação, a salvação em Jesus Cristo. Agora, irmãos, não podemos terminar sem pensarmos as maravilhosas ações de Jesus. Primeiro, Jesus sentiu profunda compaixão. Profunda compaixão. Ele olhou aquele homem e teve pena. Ele olhou aquele homem e sentiu dor. A dor dele. Ele olhou aquele homem e viu como esse homem está sofrendo. Profunda compaixão. Imagine você passar na rua, um mendigo sujo, imundo, sentado lá, cheirando mal. Você olha para ele: meu Deus do céu, como é que esse homem pode viver assim? Esse é o sentimento de Jesus. Jesus tocou aquele homem com amor. Jesus precisava tocar? Não. Mais à frente aqui, em Lucas 17, 11 a 14, 10 leprosos se aproximam de Jesus, pedindo cura. E Jesus apenas diz para eles: vão ao sacerdote. E eles foram. Jesus não tocou, não encostou neles, eles foram curados. Então, por que Jesus tocou? Por amor àquele homem. Pela necessidade que aquele homem de um toque de amor de alguém, que ele não tinha muito tempo. E Jesus lhe falou com determinação: eu quero. Jesus lhe falou com poder: fica limpo. Jesus não fez política, não pegou o microfone, não fotografou para aparecer no jornal, não divulgou isso. Os que viram, divulgaram. Mas ele apenas disse: eu quero. Fica limpo. Vai ao sacerdote. O sacerdote era a autoridade religiosa e sanitária que fornecia o atestado de saúde e pronunciava a purificação. Está lá em Levítico 14. Era obrigatório ir ao sacerdote. O sacerdote podia emitir esse atestado de saúde, mas somente Deus podia curar. Somente Deus podia curar. Ele deveria, o sacerdote, para testemunhar a sua cura. E é lindo quando nós olhamos lá em Marcos 5, 21 a 24, e mais à frente, o sacerdote Jairo, um dos principais da sinagoga, que tem a sua filha doente, morrendo. Ele acreditou, ele foi até Jesus: minha filhinha está morrendo, 12 anos. E Jesus foi curá-lo. O texto está nos dizendo aqui: Jesus fala, Jesus faz, Jesus age. E o homem muitas vezes não acredita. Quando Jesus foi preso, o texto diz assim, lá em Mateus 26, a partir do versículo 1. Tendo Jesus acabado todos os ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas tinham medo do povo, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Alguns creram, outros não. Imagine aquele homem chegando perto do sacerdote e o sacerdote lhe perguntando assim: o que houve? Ele falou: Jesus me tocou. Ele disse: você está curado. Jesus me curou, eu sou uma nova pessoa. Então, volte para casa. Volte para a casa do seu pai. Volte a viver. Jesus não queria despertar precocemente a oposição de líderes judeus. Por isso ele dizia: não fala. Mas é impossível não propalar a obra de Jesus em nossas vidas. E muitos, ao ouvirem, correrão em direção a Jesus. Eduardo, vem aqui. Vamos trazer o louvor e vamos concluir agora. Amados queridos irmãos, Jesus, Deus, continua curando,
e salvando. Mesmo que nós não nos sintamos dignos, somente Deus pode nos levar aos pés de Jesus e nos colocar a seus pés. Aquele homem não merecia, mas Jesus o curou. Aquele homem se humilhou perante o Senhor com fé. Esse é um sentimento que o Espírito Santo de Deus desperta em nosso coração. E somente Ele, o Espírito Santo, pode fazer isso. Despertar em nós a necessidade da cura da doença do pecado, para podermos voltar para a casa do Pai e nos prostrar aos pés de Jesus Cristo. Jesus pode restaurar a sua vida, por mais difícil que ela seja. Você que está em casa nos ouvindo, todos que aqui estão, somente Jesus pode restaurar a nossa vida. Somente Deus pode mudar a nossa vida, nos transformando. Viram como esse milagre é didático? Muitos creram, outros não. Mas é impossível não testemunhar das maravilhas que Deus fez em minha vida e em sua vida. Se é que Ele fez, se é que eu tenho certeza disso. E o mundo vai olhar para nós e vai dizer: é uma nova criatura, é uma pessoa diferente, porque Jesus olhou para nós com compaixão. Deus olhou para nós com amor. Jesus tocou o nosso coração, o puro tocou o impuro e nos curou. Bom, fácil, simples, bonito. Mas mais uma vez eu digo, lembre-se, nós éramos esse leproso, condenados à morte, afastados de Deus, com amor, como aquele anfíbio dentro d'água, a água se esquentando, a morte chega e o homem não enxerga o quão longe de Deus ele está. É a ruína da sua vida futura. A vida não acaba aqui, a vida continua no céu, para todo aquele que foi tocado por Jesus Cristo, porque confiou nele como o único Salvador, o próprio Deus.